Tu não acha assim que de repente essa questão de procurar literatura inglesa um pouco não foge da realidade brasileira, esse teu estudo em cima de filmes de lá, a literatura de lá? Pois aqui no Brasil a gente está acostumado, por exemplo, Dom Casmurro, uma literatura mais, vamos dizer assim, chata aos olhos da juventude de hoje. Sim. Como é que tu faz esse link para a realidade deles com a nossa realidade brasileira? É o seguinte, a tua pergunta é pertinente, mas no caso aqui nós estamos trabalhando só com língua inglesa. Eu sou professora de inglês, entendeu? Na instituição eu sou professora de linguística e de inglês. Também dou estágios, mas não sou professora de português. Então cabe aos colegas de português e inclusive um colega meu, o professor Leandro da Letras, comentou depois de ver a apresentação da bolsista no salão de iniciação científica, que ele e um outro professor também já estão pensando em fazer algo semelhante, não porque viram a minha pesquisa, mas já estavam pensando em fazer algo semelhante em espanhol, né? Então, assim, a minha preocupação é com o ensino de inglês. E o inglês está no mundo inteiro. Então, como os professores de português estão dando suas aulas, no momento não é a minha preocupação, é a minha pesquisa. Claro. De forma alguma. E acho que se eu estivesse fazendo uma pesquisa em português, com certeza eu estaria fazendo com uma colega do português, né, que tem vários colegas aqui que são mais realmente voltados à linguística do português. Nós poderíamos estar trabalhando com Tropa de Elite, nós poderíamos estar trabalhando com Central do Brasil, nós poderíamos estar trabalhando com filmes nacionais e com filmes de literatura portuguesa também. Mas no caso aqui é ensino de língua inglesa, né? Então, na próxima etapa, nós vamos pegar outro filme, outro livro de literatura estrangeira. Mas as crianças têm adorado esses filmes. O nosso próximo trabalho, quase certo, não tenho certeza ainda, vai ser com Crônicas de Nárnia. É lindo, eu tenho um filho de 11 anos, então eu tenho certa noção do que eles gostam, do que eles não gostam. E levo amiguinhos dele e ele para o cinema. E com Crônicas de Nárnia, então a gente pensa em trabalhar com questões de personalidade, porque aparecem muitas questões de personalidade. Então, o que eu espero? Que o professor de inglês não trabalhe só gramática e compreensão de texto, que ele trabalhe também com outras questões tão importantes para a vida dessas crianças e adolescentes. Eu estava ouvindo tu falar, tu não acha que futuramente esse teu projeto, que é um grande projeto, possa estar ajudando futuros redatores, futuros roteiristas de teatro, de cinema, pois, quer queira ou não, é uma forma de pesquisa, pois a criança vai ler um livro, vai imaginar aquela situação em sua cabeça e, posteriormente, né, fazer um filmezinho. Isso aí também é um agravante muito bom para a criança. Mas a minha dúvida é o seguinte, hoje, na atualidade, filmes de violência, da língua inglesa também, e no mundo afora, isso também, eu não sei se isso vai entrar na tua pesquisa também. Ou seja, por enquanto não. Por enquanto não, porque é para ensino básico e fundamental. Olha, depende do que tu quer dizer com violência. Por exemplo, no caso dos Fantasmas de Scrooge, que eu recomendo para qualquer adulto, sim, certo? É muito bom. Tu viste? Claro. É lindo, em 3D, tu se sente dentro de Londres, daquelas ruazinhas de Londres, de bairros como Covent Garden, que era um bairro de pobreza total e hoje é um bairro luxuoso, um bairro maravilhoso de Londres. Aqui há violência. Por quê? Porque o Scrooge, que é o nome do Tio Patinhas, né? Interpretado pelo Jim Carrey, ele explora tanto o funcionário dele, que é o Gary Oldman, o ator do Drácula. Ele explora tanto ele é tão vil, ele é tão pão duro, ele é tão avarento, que há essa exploração mostrada aí, essa violência. Então eu não preciso trabalhar com armas para mostrar a violência. No Crônicas de Nárnia, tem o rei, tem aquela rainha má terrível, aquela beleza toda visual. O livro original do Nárnia eu vou falar o contrário, o filme é praticamente igual ao livro, só que as imagens são tão lindas que para mim ele chega a superar a obra do C.S. Lewis. Então, há violência aí também.
o leão morre, a rainha é perversa, há inimizades entre os irmãos, né? E que eles não conseguem resolver, traumas. Isso tudo é violência. Violência de armas, de coisa assim, eu ainda não pensei, mas posso pensar. Não, que tem tanta coisa. Claro, é que tu pode pegar um imaginário bastante grande. É que a minha dúvida é o seguinte: eu vejo que tu utiliza muito livros de magia, de fantasia. Eu te pergunto uma literatura inglesa, uma literatura inglesa realística, algo real, um drama, alguma coisa assim. Drama isso tem foco no teu projeto também? Não, isso não tem foco no meu projeto ainda, porque, infelizmente, os alunos, os aprendizes de ensino médio, de ensino fundamental e médio, de ensino básico do Rio Grande do Sul, a maioria, não estou dizendo todos, são muito, eles têm muito pouco conhecimento, certo? Então ficaria difícil para mim, embora possa pensar, porque a tua ideia é maravilhosa, eu poderia trabalhar com Pulp Fiction, por exemplo. Violento. Do Tarantino. Violento, maravilhoso, Sim. Eles iam amar, uma trilha sonora fantástica. O problema é que daí eu precisaria do quê? Do roteiro do Tarantino, da adaptação do Tarantino para que seja mais fácil para o meu leitor, para o nosso leitor. Então isso vai me dar um certo trabalho, eu teria que desfocar um pouco o foco da pesquisa. E como essa pesquisa recebeu fomento da FAPERGS e do CNPq, por enquanto eu não posso mudar esse foco. Mas depois de trabalhar, vamos supor, umas 3, 4 obras nesse tom para fundamental e médio, e principalmente o meu foco é a escola pública, aí a gente pode pensar na possibilidade de trabalhar com coisas mais voltadas para adolescentes entre 15 e 17 anos, que daí poderia entrar um Pulp Fiction, que seria uma coisa maravilhosa, né? Mas daí eu teria que tirar um pouco essas literaturas clássicas, né? E entrar com roteiros de filme. Mais atuais, mais realísticos, assim. Poderia, por exemplo, trabalhar, se o nível de inglês melhorar em escolas públicas e privadas, tu poderia pegar um documentário do Michael Moore, entendeu? Que é o que eu trabalho aqui. Faria os adolescentes pensarem mesmo. Que é o que eu trabalho aqui, quando tenho tempo, né? Com as nossas cadeiras dos formandos de letras. E eles se impressionam, por exemplo, com o Tiros em Columbine, né? É Tiros? Ou Fahrenheit 11 de Setembro. Não é Tiros ou Fahrenheit, mas não é Tiros em Columbine, é Tiros. É esse mesmo. Que da escola, da violência na escola, dá para trabalhar o bullying, né? A diferença de um país do outro, dá como o Canadá. Dá para trabalhar, as diferenças do Canadá é perfeito, mas daí seria outro projeto. Mas tu tá me dando uma ideia de um grande projeto. Vá que eu vou ganhar fomento. Tô te vendendo. E daí eu vou ter que te dar um presente por ganhar um fomento por um outro projeto. Esse projeto realmente é para entre sétima, oitava, primeiro, segundo ano do ensino médio, e com literaturas clássicas. Depois a gente pode pensar em outra coisa. Professora, para encerrar a nossa entrevista, então, que avaliação tu dá dessa pesquisa, a importância dela hoje para a humanidade, para a sociedade, no geral, num contexto bem simples? É uma pergunta bem pertinente. Terrível que tu está fazendo, né? Olha, eu acho que é uma ponta de uma unhazinha, certo? Eu acho que é uma coisa assim, ó, é pequena. A gente está começando, as pesquisas, quando começam, são pequenas, né? Eu não tenho o mínimo, como é que eu perdi a palavra agora? Eu não tenho a mínima pretensão de que isso se torne uma grande coisa, mas eu acho que se eu conseguir, e nós, eu digo nós, porque a professora Marinês está envolvida comigo e os 2 bolsistas, que são os grandes aliados, né? Se nós conseguirmos... por exemplo, levarmos isso a congresso. A semana passada eu apresentei a pesquisa num congresso em Vitória, na Universidade Federal, e eles acharam o máximo eu conseguir transpor a teoria para a prática do ensino, como se isso fosse uma grande coisa. Então, assim, aí eu quero te dizer como muita gente ainda só trabalha com a teoria, né? Por exemplo, não querendo queimar o filme de ninguém, mas tinha gente lá apresentando... e o personagem tal, do livro tal, do não sei o quê, e como ele agia no parágrafo tal, do conto tal, do autor tal. E daí dá vontade de perguntar, e daí, depois, o que tu vai fazer com isso? Só que a gente não pode. Então, assim, se conseguirmos, para os nossos acadêmicos de letras, que estão cada vez melhor, graças a Deus,
mostrar isso para eles. Eles vão passar isso para os alunos dele. Nós vamos apresentar isso em congressos. Nós vamos escrever artigos e nós vamos poder apresentar isso em escolas ou chamar professores das escolas para vir aqui e a gente apresentar a nossa pesquisa. Para mim já está suficiente. Obrigado, professora Rosiana, pela tua entrevista. E este foi mais um Em Dia com a Ciência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!